Bom, vamos ver esse vídeo, esse mini documentário do canal DW, que é um canal alemão, canal estatal alemão, que produz excelente documentário, disponível na internet, assim como o próprio canal da BBC, tá? Eu gosto de consumi-los, são extremamente informativos e ao mesmo tempo críticos, em certa medida. Vamos acompanhar juntos, vez ou outra a gente fala uma bobagem, que a gente não concorda, faz crítica, mas eu gosto de assisti-los e acho que o conteúdo vale muitíssimo a pena. Então vamos juntos aqui. Quando Jeff Bezos viajou para o espaço no ano passado, só as redes americanas de notícias dedicaram 200... Só um detalhe, Jeff Bezos, para quem não sabe, é o dono da Amazon. É um dos milionários, junto com o senhor Elon Musk, da SpaceX, que, obviamente, querem, a todo custo, viajar pelo espaço. Eles têm dinheiro sobrando, em vez de investir seu dinheiro exatamente na conservação, digamos assim, da natureza, ou então impedindo que haja mudança climática, não. A solução deles é fugir da Terra. Porque assim, esses caras têm todos os problemas do mundo. Mas uma coisa eles não são negacionistas. Não são, eles acreditam nos dados. Eles acreditam na ciência. Tenho certeza que eles contratam os melhores médicos para viver, para sobreviver. Isso é fato. Vem pandemia, vacina, provavelmente eles tomaram, foram os primeiros a tomar as melhores vacinas do mundo. Se duvidar, eles estão com a vacina em dia. Eles não são negacionistas. Tanto que eles não são negacionistas na ciência, que muito provavelmente eles estão com porte já, com os dados climatológicos em mãos, os relatórios do IPCC, e já sabe a catástrofe que está por vir. Então eles já vão, vamos investir, porque a única solução é ir embora realmente. Eu tenho certeza. Então, esse é o Jeff Bezos. 12 minutos a cobertura do assunto. E em apenas um dia. E sobre as mudanças climáticas, 267 minutos no ano inteiro. Se você der uma olhada rápida nas principais páginas do noticiário mundo afora, vai perceber. Esse não é dos temas mais comuns, pelo menos não da rotina dos veículos de comunicação. É algo que aparece pontualmente. O que essa realidade mostra? Que, no geral, estamos falando pouco sobre o problema. E quando falamos, na maioria das vezes, é porque aconteceu alguma tragédia ou saiu algum relatório alarmante. Já falamos isso aqui num vídeo recentemente gravado, esse que está aparecendo aí em cima para vocês. E eu concordo, em parte. Em parte porque eu acho que a imprensa brasileira, tá? O Jornal Globo, Folha de São Paulo, passou, ainda que a gente faça inúmeras críticas e discussões, passou sim a abordar o tema do clima. Está cada vez mais presente na capa dos jornais. Então, isso é verdade. Então, de certo modo, não concordo muito com isso. O mini documentário também é um pouco antigo, mas é válido a gente ressaltar. Concordo em parte com o tema dele. Pós-apocalíptica. Mesmo assim, nem sempre há um engajamento imediato das pessoas, porque o assunto parece distante delas. Em vez de motivá-las para fazer alguma coisa, elas ficam deprimidas, desoladas e até com um pouco de raiva. Não, eu não sei se é deprimida. Assim, o documentário é bom já. Eu vou deixar, a gente vai ver até o final. Mas eu gosto do documentário porque ele tenta fazer uma meia-culpa por parte da imprensa, no sentido de que, bom, se a população em geral não está se engajando no tema das mudanças climáticas, em parte a culpa é da imprensa. Ou a culpa é total da imprensa. Eu até acho que o documentário coloca a grande culpa da imprensa. E aí é um pouco pretensioso do parte do jornalista, quer dizer, as instituições existentes na sociedade não funcionam, só funciona a imprensa. Se a imprensa não funciona, com a informação e conscientização, então igrejas, escola, universidade, professor, nada disso serve, nada disso funciona, família, isso tudo é bobagem, o importante é a imprensa. Também não é assim. Mas eu acho que tem um mérito aqui o documentário em dizer e pelo menos anunciar. Existe uma parcela de culpa, é assim que eu leio, da imprensa nesse sentido. Agora, as pessoas não se importam com a mudança climática, não é porque elas ficam deprimidas, é porque existe um problema. Falamos isso em outro vídeo, eu já botei a referência aqui. As previsões são sempre para frente.
Então a pessoa fala, se é daqui a 100 anos, por que eu vou me preocupar agora? Mas as pessoas precisam entender que ainda que se passe, sei lá, 10 anos, 15 anos, e haja uma variabilidade da temperatura da Terra em meio grau e 1 grau, gente, já é algo terrível para a gente viver. Quem dirá para outras espécies, que a espécie humana ainda consegue. Alguns, os menos vulneráveis, ainda conseguem se refugiar no ar-condicionado, viajam, propõem uma nova tecnologia, não sei, que consiga sobreviver a um calor extremo, as ondas de calor, por exemplo. Os mais vulneráveis, não. Onde a comunicação entre a ciência e o público está falhando, o que a nossa falta de empenho em proteger o planeta tem a ver com isso? Para a gente começar essa conversa, vamos fazer uma reflexão simples. Quantas revistas de carros, esportes e moda você conhece ou pelo menos ouviu falar? E canais no YouTube de receitas, jogos de videogame? Canais do YouTube é um problema. Porque assim, se você fala de mudanças climáticas, o YouTube já dá uma tagzinha. Bota lá, mudanças climáticas. Porque como houve muito negacionismo, igualzinho com as vacinas, ele entende que aquele conteúdo é crítico, sensível. Então eu, por exemplo, o nosso canal aqui, que são poucos inscritos ainda, mas vai crescer com a ajuda de vocês, a gente repara que quando o assunto é mudanças climáticas, o vídeo tende a dar uma diminuída, tanto os vídeos longos quanto os shorts. Então a pergunta que eu faço, será que as redes sociais também, o algoritmo não está talhado para não dar engajamento no vídeo? Agora ele falou dos games, ok. Os games de jogo de videogame, PS4, PS5, mas eu acho que tem que se atualizar mais, porque os jogos que têm bombado, a gente vai falar sobre isso aqui. O tema climático nesse canal vai ser constante. E claro, envolvendo com a história, sempre. Muita informação. Mas os videogames, na verdade, alguns jogos que vêm fazendo muito sucesso, eles trazem à luz temas extremamente importantes, que inclusive os próprios filmes produzidos em Hollywood, enlatados da vida, ou nos streams, não têm tratado. Um deles é a questão climática. Os jogos vêm trazendo a questão climática e ainda conseguem simular bem como vai ser essa vida de catástrofe. Quer uma experiência? Jogo. Recomendo aqui. Visite esses jogos. Não quer jogar? Joga no YouTube. Você vai ver alguém jogando. Iremos numerar esses jogos aqui em breve, que é importante. E não é só na área do meio ambiente, não. Eles tratam também sobre questões de gênero com muito mais afinco do que muitos filmes que a gente vê por aí, recentemente produzidos. Inclusive com críticas fortes ao capitalismo, às elites, aos mais ricos, ao descompromisso desses mais ricos com as questões climáticas. A gente vê isso com certa facilidade nos videogames. E viagens? E quantos dedicados às mudanças climáticas? Pois é, complicou, não é? Aposto que a resposta para essa última pergunta aí ficou difícil. Nem é preciso um método científico muito elaborado para constatação. Basta dar uma passeada nas principais páginas de mídia para ver que as questões relacionadas ao clima não têm tanto destaque. Um dos únicos estudos sobre este tópico descobriu que entre mil... A gente foi atrás desse artigo e eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É interessante, no entanto, ele é de 2013. Então, já tem uma defasagem de 10 anos e uma pesquisa dessa de 10 anos precisa ser atualizada. Pode ser que tenha mudado, mas é um artigo muito interessante. Em 1997 e 2009, a cobertura das mudanças climáticas em 27 países representou apenas 0,6% do total de reportagens. Difícil, uma ameaça existencial para toda a vida na Terra e não estamos falando disso. Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor? No começo dos anos 2000, as mudanças climáticas começaram a alcançar o debate público, digamos, para valer. Mas o trabalho dos cientistas não era nada fácil. What we tend to know about climate change is in the form of tables or complex figures or numbers that are difficult for the ordinary person to... Pegue, por exemplo, o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um retrato detalhado do estado da nossa Terra, e de graça ao contrário de outros estudos. Mas só o resumo dele tem 40 páginas e começa assim, cheio de termos técnicos. Claro, meu amigo, é um documento acadêmico, produzido por acadêmicos do mundo inteiro. Eu acho que não precisa ser diferente, não tem que ser diferente. O que precisa ser feito é criar uma parte, um subórgão dentro do IPCC
para fazer um material de vulgarização para as escolas, para as turmas iniciais da universidade, para professores, voltado para o ensino em sala de aula. Aí sim, alguma coisa mais mastigada. Mas a gente está falando do IPCC, está falando de um relatório importante. Então precisa de fato ser assim, precisa ter uma bibliografia, referências bibliográficas, porque caso contrário, se não tivesse, seriam acusados de não ter. Então não concordo que esse não seja um problema. E outra coisa, o problema não é ter dados, gráficos, números somente. O problema é o que eu falei, na minha opinião, exatamente isso, é você sempre colocar esse prognóstico para frente. As pessoas tendem a entender que aquilo só vai acontecer lá na ponta, só daqui a 100 anos. Não dá para dizer que é uma leitura leve, e sabemos que muita gente não pesquisaria isso por conta própria. Bom, outro entrave dos anos 2000. Em nome da máxima de ouvir todos os lados de uma história, algumas reportagens especializadas geraram especulação e abriram espaço para ideias negacionistas, como explica essa estudiosa de comunicação ambiental. Print media often gave equal credence or space to relevant experts or scientists, as well as climate deniers or skeptics that were representing outlier views. This was, in the early 2000s, hugely misleading to the general public. Com o passar do tempo, o desafio do clima... Esse é um ponto interessante. Devemos ou não dar espaço para posições contrárias? Bom, minha opinião, uma coisa é você dar espaço para controvérsias científicas, que é normal, é inerente ao campo do conhecimento humano, é inerente à construção do conhecimento em todos os campos, as humanas, na medicina, na biologia, na economia, no direito, e por aí vai, na física, na matemática, existem inúmeras divergências e controvérsias. A construção de um fato científico é dada assim. Uma outra coisa é você dar espaço para quem está sendo desonesto. Para quem não só nega os fatos, mas como coloca em dúvidas. Isso é um ponto crucial, porque, na verdade, esses negacionistas, aí estou me referindo tanto ao documentário quanto ao livro da historiadora estadunidense Naomi Oreskes, chamado Os Mercadores da Dúvida, que é onde ela explica como é que agem esse núcleo chamado negacionista, que na verdade eles tendem a implantar mais dúvidas sobre os dados do que de fato essencialmente negar. E lá pelas tantas, depois de colocar tanto em xeque dúvida dos dados, você já nem sabe bem mesmo o que você está pensando e acreditando. É assim que eles funcionam. Mas repito aqui, uma coisa é dar o debate pela controvérsia científica. Outra coisa é abrir o espaço para negacionistas ou mercadores da dúvida. Será que os mercadores da dúvida e os negacionistas merecem espaço? A pergunta realmente a ser feita. E eu concordo com o posicionamento do documentário. Mais presente, incontestável, e a imprensa foi se ajustando, mas alguns obstáculos ficaram ali. Um estudo recente realizado em Oxford identificou algumas das principais barreiras de comunicação na ciência. Uma delas é que as mudanças climáticas ocorrem lentamente, enquanto o ciclo das notícias é rápido. Toda hora tem alguma coisa acontecendo, que sufoca o debate em torno de temas... Bom, falamos disso. De certo modo, concordo com o posicionamento do documentário também. Ambientais. E esse debate também deprime o público. Sem contar que para fazer uma cobertura adequada é necessário investimento em viagens e repórteres especializados. Pura verdade, porque ao final, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho aqui, divulgando um vídeo que está tratando sobre a questão, o descaso da mudança climática na imprensa, estou trabalhando de graça, não estou recebendo R$1. E muito provavelmente, se vocês for pegar aqui grandes canais que são negacionistas, ou que botam essa dúvida, a gente for ver, tem patrocinadores, para além do público, mas tem patrocinadores por trás. Isso é óbvio. Então, concordo. Até mesmo para produzir um conteúdo minimamente decente, precisa de uma equipe. Cabe ao IPCC, a meu ver, criar subórgãos também nesse sentido, para atuar, por exemplo, nas redes sociais, para além do material que a gente deu aqui. Alô, IPCC, se vocês quiserem, a gente pode ajudar nesse trabalho. Vamos em frente. As chefias de mídia enfrentam ainda a pressão de anunciantes para cobrir outros tópicos.
Tudo isso nos leva a concluir que mudanças climáticas são um assunto subnoticiado. Quando aparecem notícias a respeito do problema, também temos que levar em consideração o duelo de narrativas e discursos que elas carregam. Somos informados sobre as mudanças climáticas com diferentes abordagens. Tem a tal pegada de carbono, que é a nossa participação individual no aquecimento do planeta, a transição energética, que foca na substituição de combustíveis fósseis bastante poluidores, o otimismo tecnológico. O otimismo tecnológico é perfeito, muito bem ressaltado aqui. É a ideia, a gente já falou isso em outro vídeo, a ideia de que, bom, foi a ciência que nos colocou aqui, então a ciência vai descobrir uma bala mágica, uma tecnologia nova, que vai nos tirar desse fundo de poço. E não é assim, pessoal. O problema foi causado pela produção capitalista. Então, é justamente pensando, refletindo e fazendo questionamento sobre o capitalismo que nós vamos conseguir, talvez, dizem os especialistas que isso já é inevitável, já é irreversível da maneira como está. Mas quem sabe, talvez vou usar uma palavra que gosta-se muito de usar nessa área: mitigar os efeitos da mudança climática. Quando a gente olha a produção, o capitalismo e como funciona, processos de mais-valia, várias vezes ocorrendo, grande concentração do capital, expansão do capital financeiro, as grandes corporações atuando, a gente vê isso acontecendo, a gente fica completamente desacreditado de qualquer possibilidade de mitigação. Então é por isso que dentro das humanidades, muitos pesquisadores nessa área já consideram como irreversível, porque foi bom, o que precisa ser feito, aonde precisa atuar, que é justamente na lógica do capital, pelo visto, não está sendo nem debatido, passar ao largo. Mais uma vez, deixo aqui a recomendação ao IPCC relatório. É preciso que seja integrado também, para além de cientistas, físicos, meteorologistas e climatologistas que fazem um trabalho excelente, mas é preciso também ter a participação ativa dos chamados pensadores intelectuais de humanas. Ou seja, a aposta em soluções da tecnologia para nos salvar. Enfim, é muita coisa. Quando são muitas abordagens diferentes para um problema que envolve o planeta inteiro, fica difícil para o nosso cérebro processar. É natural valorizarmos mais o que acontece perto da gente do que algo distante. É um fenômeno, inclusive, biológico. Nosso cérebro é que comanda isso. Um exemplo prático. O apoio à causa climática nunca vai ser mais importante para você do que o preço do gás ou do arroz com feijão, a não ser que uma coisa se relacione à outra. Por isso é fundamental para melhorar a comunicação científica. Em parte, porque quando a população sente os efeitos do calor, a gente tem visto isso nas redes sociais, pessoal. Isso precisa ser pesquisado de fato. Tendo em vista os efeitos da onda de calor, a população em massa começa já a associar ao calor, aos efeitos climáticos. Tal. Ainda que os meteorologistas tenham muita cautela de fazer uma correlação. É possível dizer que a onda de calor está associada a, de fato, essa variação das mudanças climáticas? Eles são cautelosos, porque precisa estudar. Isso aqui não é palpite de boteco. Isso precisa ser calculado, colocado em laboratório, em pesquisa, em mapa de sensoriamento remoto, via satélite. Não é assim. Então eles são cautelosos em até dar um veredito, ok? Ou trazer uma hipótese. Para que ela esteja sempre contextualizada. É mais provável que você esteja interessado em estudos sobre saúde, moradia ou alimentação do que em insetos que morrem, não é? Mas... Então, a população, sentindo na pele ali o aquecimento, altas temperaturas, o último agora que teve, né? Vi meu gato se comportando como eu nunca tinha visto antes. 4 anos que eu tenho. Babando e com a língua de fora. Pô, peraí. Então, como é que isso não sensibiliza? Se eu não conseguir ficar dentro de casa e na rua é impossível, isso não vai sensibilizar? Como não? Então, assim, é claro que se você tiver o aquecimento global afetando diretamente o preço do gás, do óleo, da comida, como ele está falando, é óbvio que a população vai se sensibilizar mais rápido, é natural. Mas quando os efeitos climáticos batem à porta, isso também pode acontecer com maior facilidade. Torna-se mais mobilizado. Fato. Mas isso muda quando você entende que
todas essas coisas estão conectadas. O contexto também ajuda as pessoas a combater os discursos negacionistas. A ciência, no entanto, tem que fazer a parte dela, tornar as publicações mais acessíveis, menos complicadas. Tudo isso reduziria... Já falei, o cientista produz ciência e fala para os pares dele. Então as publicações precisam ser assim, complicadas. O jornalista tem essa mania, porque eles criticam, por exemplo, muito os historiadores. Nossa, os historiadores escrevem muito difícil, sou eu que escrevo fácil. Aí pega Laurentino Gomes. Aí quando você vai às referências bibliográficas, diminutas, com pouquíssimas. Fonte, não utiliza nenhuma. Produção de conhecimento histórico, uma problemática, uma tese sustentada, não há. Apenas o quê? Uma história do Brasil sendo escrita através de curiosidade e jocosamente. Então alto lá, meu camarada. Não é isso. Produção de conhecimento acadêmico, ela segue um formato, uma modulação, um jeito, tem uma característica. Agora, precisa fazer um trabalho posterior, e isso precisa ser incentivado. Publicações de livros, de documentários, livros mais acessíveis, mais palatáveis ao grande público, que não tenha tantas citações, mas isso requer financiamento. Quem vai financiar isso? O Estado, por meio de políticas públicas? É um ponto, né? Bom, com esse questionamento que eu faço aqui, ficamos por aqui. O documentário é excelente, passe ele adiante, muito esclarecedor. As críticas que a gente faz aqui é apenas para trazer o debate mesmo. Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.